Irmãos, vamos ler a palavra no Salmo 115. Vamos ler apenas o versículo 3. Pois vou falar de um tema, e não necessariamente do Salmo 115, mas de um tema contido no verso 3. Eu quero usar como base o Salmo de número 105, o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Amém. Podeis assentar. Nós estamos em um culto de ensinamento, um culto de doutrina. Já faz aí alguns dias, algumas semanas que eu não falo com os irmãos neste culto. Estávamos ouvindo outros obreiros, mas hoje o Senhor colocou no meu coração para falar convosco sobre a soberania de Deus e também a participação humana ou a responsabilidade humana neste processo da soberania de Deus. É um assunto bastante extenso e não tem por objetivo esgotá-lo e nem tem condições para tal, mas apenas abordar aqui alguns princípios básicos, elementares sobre a soberania de Deus, e usando este versículo que acabamos de ler, que nos mostra que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que Ele tem desejo de fazer, tudo o que lhe agrada, tudo o que lhe apraz. Este é um dos versículos que nos mostra que o nosso Deus é soberano. Soberania é um dos seus atributos. Deus tem diversos atributos que têm as suas classificações, e de forma bem objetiva e básica, existem atributos que são incomunicáveis ou absolutos, e existem atributos que são divididos no estudo teológico como atributos que são comunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus os tem, mas também compartilha com o homem. Exemplo, Deus é justo, Deus é justiça, é um dos seus atributos, mas o homem também pode exercer a justiça quando este homem teme a Deus. Outro exemplo, Deus é amor, e amor é um dos seus atributos, mas o homem também pode amar e deve amar. Esses são atributos de Deus, mas que se comunicam, se transferem ao homem também. É claro que não de maneira absoluta, porque o homem não é justo na sua plenitude. O homem não ama na sua plenitude, mas são atributos que Deus compartilha, comunica com os homens, então, por isso, chamados de atributos comunicáveis. Mas também nós temos os atributos incomunicáveis, que são aqueles que são exclusivos de Deus. Somente Deus os possui. Exemplo, onipotência, que quer dizer que Deus é todo-poderoso. O homem, ele não pode ter esse atributo. Todo poder foi dado ao nosso Deus. Todo poder pertence ao nosso Deus. Atributo como onisciência, o homem também não pode possuir. O conhecimento do homem, ele é limitado. Atributos como onipresença, o homem também não pode possuir. Atributo como eternidade, o homem também não pode possuir. Atributo como soberania, que é o tema de hoje, o homem também não pode possuir. Somente Deus é soberano, e Ele não comunica isso com ninguém, Ele não compartilha isso com ninguém. Ninguém está nem mesmo próximo do nível da soberania de Deus.
Deus está acima de tudo e acima de todos. Diz a Bíblia, lá no Salmo 103, versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus não está em pé de igualdade com ninguém. Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos. O Salmo 113, no versículo 5, diz assim: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Ou seja, Deus está acima de todas as coisas. Ele habita nas alturas. E a pergunta do salmista é uma pergunta retórica que nos mostra que não há ninguém como nosso Deus. Quem é como o Senhor? É como se ele desafiasse a humanidade. Quem pode se comparar a ele? Ninguém se compara ao nosso Deus. Ele habita nas alturas. Mas o versículo 6 e também o 7 alegra o nosso coração, porque nos mostra que este Deus, apesar de grandioso, apesar de soberano, de habitar nas alturas, de estar acima de tudo e de todos, o versículo 6 diz que esse Deus, ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. E o verso 7 diz que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Este é o Deus que nós servimos, que está assim nas alturas, mas ele se curva para ver o que está acontecendo aqui na terra. Ele olha para o necessitado, ele olha para o pequeno. Este Deus é soberano, mas ele também se compadece do homem. Ele interage com a humanidade. Soberania é um termo que significa que ele tem, o nosso Deus, ele tem autoridade e controle sobre toda a criação. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor da salvação. Deus tem autoridade e controle sobre todas as criaturas. No entanto, a gente precisa entender que este Deus que é soberano, que tem controle sobre tudo e sobre todos, ele dá ao homem o direito de exercer a sua liberdade. Esse ponto é importante porque há alguns segmentos cristãos, evangélicos, que não creem assim. Eles creem que tudo está determinado e o homem nada pode fazer, inclusive e principalmente no que tange à salvação. O homem não consegue, segundo eles, resistir o chamado de Deus, aquilo que eles chamam de graça irresistível. Deus já determinou tudo, ele é soberano, ele tem o controle de tudo e de todos, e inclusive ele já determinou quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Alguns creem assim, alguns ensinam assim, mas essa doutrina, ela, embora seja defendida por muitas pessoas, não encontra base na Bíblia, porque o nosso Deus é soberano, sim, ele controla todas as coisas, sim, mas ele não é ditador, ele não é autoritário. Há uma grande diferença entre ter autoridade e ser autoritário. A pessoa autoritária, ela não permite a participação, a opinião, a sugestão, a decisão de outras pessoas. Apenas a posição dela é a que está correta. Apenas é a sua ideia que está certa. No caso de Deus, evidentemente que Deus não faz nada errado, Deus não tem ideias erradas, ele é perfeito. Mas ele, apesar da sua grandeza, da sua soberania, da sua autoridade, ele permite que o homem participe em determinadas situações, em determinadas decisões. Deus concedeu ao homem a capacidade de escolher. Lá no início da Bíblia, lá no Gênesis, a gente já encontra isso de maneira muito clara. Quando Deus diz, olha, desta árvore você não vai comer, dando ali
a opção do homem obedecê-lo ou não obedecê-lo, porque Deus diz, no dia que você comer, e aí ele dá a sentença, vai acontecer tal e tal coisa, mostrando que o homem tinha o poder de decidir, o poder de fazer o que era certo ou fazer o que era errado. Então Deus concedeu ao homem a capacidade de escolher. Leia comigo Deuteronômio capítulo 30 e o verso 19. Veja o que diz a palavra do Senhor lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 30 e o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha só o que Deus diz agora: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Veja que Deus está colocando diante do homem e pegando como testemunhas céus e terra e dizendo: olha, eu estou propondo para você. Veja que não é uma decisão unilateral, que não permite, não dá espaço para algum tipo de questionamento ou uma decisão contrária. Deus está propondo, e a proposta você aceita ou não aceita. E Deus está dizendo para o homem: eu proponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas esse Deus é tão amoroso, tão bondoso, e Ele tem tanto cuidado com o homem, que Ele ainda dá uma sugestão: escolhe, pois, a vida. Ele está mostrando para o homem: escolha o caminho certo, escolha, pois, a vida. Mas Ele deixa que o homem tome essas decisões. Deus dá a oportunidade a todos de responderem ao seu chamado para a salvação. O homem pode resistir ao chamado de Deus. Veja o que diz a Bíblia lá em João, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Um texto bem conhecido de todos aqueles que estudam a palavra de Deus, especialmente quando se fala da salvação, do Verbo encarnado. A Bíblia diz assim, versículo 1, o capítulo 1 e o versículo de número 9: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que aqui está o amor de Deus sendo colocado para toda a humanidade, conforme diz o versículo 9: a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ninguém está fora deste plano de Deus, deste amor de Deus para a salvação, para o resgate do homem. Todo homem que vem ao mundo, ele tem a oportunidade de receber essa luz que João diz é a luz verdadeira que estava no mundo, o mundo que foi feito por ele. Mas diz o versículo de número 10, a parte final: mas o mundo não o conheceu. Veja que aqui há uma decisão da parte dos homens. O mundo não o conheceu. O mundo recebeu a luz, recebeu a oportunidade, mas não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e olha só uma decisão humana de novo: mas os seus não o receberam. Ou seja, eles tinham a oportunidade de receberem o Salvador, mas a Bíblia está dizendo, eles, os seus, não o receberam. Mas agora o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam. Veja que não são todos que ele predestinou, e nem são todos de forma ampla e geral, mas é a todos que tomaram uma decisão, todos que usaram a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, e o receberam. Deus não impõe a salvação para ninguém.
Deus não impõe o céu para ninguém. Deus não impõe a vida eterna para ninguém. Apesar de ser soberano e ter o controle sobre tudo e todos, Ele dá ao homem o direito de escolher, a opção para a escolha. Nem todos o receberam, nem todos o aceitaram, mas diz a Bíblia, mas todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a sua soberania não elimina a liberdade humana, não extingue o seu direito de escolha. Ele é soberano, mas não é autoritário. Ele é soberano, mas ele dá a oportunidade ao homem de escolher o seu caminho. É preciso entender isso, que a soberania de Deus não exclui a nossa liberdade. Agora, irmãos, a soberania de Deus, ela está intimamente ligada com os seus atributos morais. Porque se Deus é soberano, e de fato é, então Ele faz o que lhe apraz, o que Ele quer, o que Ele deseja, sim. Mas então alguém pode perguntar, então Deus pode fazer algo que é injusto? Que vai contra os seus atributos morais, a sua justiça, o seu amor? Não, Deus é soberano, mas o próprio Deus respeita as leis que Ele mesmo estabeleceu. Deus não é aquele que ultrapassa os limites das leis que Ele mesmo colocou neste mundo. Ele respeita o amor, Ele respeita a justiça, que são atributos dEle mesmo. Em outras palavras, Deus não faz algo por ser soberano, ferindo o princípio do amor, o princípio da justiça, da retidão, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Ele governa o mundo de forma justa e amorosa. Veja o que diz a palavra lá no Salmo de número 89 e o versículo de número 14. Vamos ler este texto da palavra do Senhor para esclarecer um pouquinho mais. Salmo 89, versículo 14, diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Apesar de soberano, de poder fazer o que lhe apraz, o seu trono está fundamentado em justiça, em juízo. E diz mais: misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Ele não age contrariando as leis que Ele mesmo estabeleceu. Deus não faz alguma coisa que contraria a justiça, que contraria a misericórdia, que contraria a verdade. O nosso Deus, Ele age sim como soberano, mas com amor, com justiça, com retidão. Deus não é arbitrário. A sua soberania não anula a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Veja o que diz em Êxodo, capítulo de número 34, versículo 6 e também o 7. Livro do Êxodo, capítulo 34, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: passado, pois, o Senhor perante a sua face e clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Veja que Deus é soberano, mas aí estão os atributos pelos quais Ele também age. Ele age perdoando a iniquidade, a transgressão, o pecado, mas também Ele é justo. Ao culpado Ele não tem por inocente. Esse versículo, esse texto nos mostra que a ação de Deus, decorrente da sua soberania, não ultrapassa os limites da misericórdia, os limites do amor, da justiça e da retidão. Ele não é arbitrário
Em outras palavras, ele não abusa do poder. É muito comum isso, a gente vê aí nos noticiários, pessoas que são denunciadas por abuso de poder. Abuso de poder político, abuso de poder religioso, abuso de poder econômico, pessoas que usam da sua autoridade para ferirem os outros, para tolir o direito dos outros, para praticar o mal, preservando a sua autoridade, o seu poder. Eles praticam o mal contra o inocente, aquele que não tem culpa. Eles culpam pessoas que não têm nenhum tipo de culpa. Eles maculam a imagem das pessoas para preservar a sua autoridade, o seu poder. Homens maus, ímpios e que abusam do poder, abusam da autoridade. Mas o meu Deus, o seu Deus, não é assim. Apesar de soberano, ele respeita as pessoas. Ele age com amor, com equidade, com justiça, com retidão. Ele não faz um mau uso do seu poder. E este Deus está presente aqui nesta noite. Quantos podem glorificar o seu nome? Então existe um equilíbrio entre a soberania de Deus e os seus atributos morais. Ou seja, Deus não excede, não ultrapassa os limites da moralidade. Deus profere julgamentos baseados na justiça e também na verdade. Este Deus é soberano e Ele é o Deus desta igreja. E Ele te colocou, ou colocou diante de você, o caminho da vida e da morte, da salvação e da condenação. E você teve a escolha de estar aqui na presença dEle. Quantos escolheram estarem na presença de Jesus? Levante uma das mãos, dê glória ao nome do Senhor. Porque senão que graça teria ser crente se a gente não tivesse opção? Que graça teria ser servo de Deus se a gente não tivesse opção? Se Ele na sua soberania determinasse tudo e não deixasse que você escolhesse nada, que graça teria? Parece que foi Agostinho que falou que a prova de que existe o amor é a possibilidade de não amar. Porque se não houvesse a possibilidade de não amar, que prova se teria que existe o amor? Como é que você prova que ama alguém? É exatamente tendo a possibilidade de não amar, de não estar com aquela pessoa. Que graça teria um esposo estar atrelado a uma esposa se ele não tivesse outra opção? Que amor seria esse? Que graça teria da esposa estar casada com o esposo se ela não tivesse uma outra opção, um outro caminho a seguir? Que amor seria esse? Como provar que você ama uma pessoa se não existe outra pessoa? Se fosse só aquela pessoa no mundo? A maior prova do amor é porque você tem outros caminhos. Você tem outras possibilidades. No caso do casamento que eu estou exemplificando, existem outras opções, mas você escolheu aquela pessoa. Você quer estar com ela porque você a ama. Pelo menos é assim que deve ser. E assim também é na fé. Assim também é a vida com Deus. Que graça teria a gente ser crente, sendo que Deus já determinou tudo e eu não tenho opção? Como dizem alguns, a graça é irresistível. Você pode correr para qualquer lugar que um dia Deus vai te achar e você será salvo. Você pode ir para qualquer canto que um dia vai te encontrar o Senhor e você será salvo. Que graça teria isso se você não tivesse opção? Você poderia ir para qualquer lugar, pecar à vontade, e um dia Deus vai te encontrar e você será salvo. Isso não é amor? Isso não é relacionamento saudável? Isso é ser uma marionete na mão de Deus? Alguém que não tem pensamento, sentimento, e alguém soberano está te controlando como se controla um robô, uma máquina? Que graça teria ser crente assim? O que dá graça, o que faz ser mais bonito ainda servir a Deus, é porque você e eu tínhamos outras opções.
Você tinha outro caminho, você poderia ter ido para outro lugar. Nesta noite você não precisaria estar aqui, porque Deus não te arrastou para cá. Deus convida, Deus chama, e aquele que aceita, o segue. Aquele que aceita, caminha com Ele. Aquele que o aceita e abre o coração, o serve como um escravo da orelha furada, que poderia estar livre lá fora, mas ele escolheu servir a Jesus, porque ele ama Deus. Este Deus é soberano, Ele é magnífico, Ele é grande, mas Ele respeita você. Isso é um absurdo na mente de alguns evangélicos, que nos criticam pelo fato da gente pregar que o homem tem essa liberdade, tem esse livre-arbítrio, mas a Bíblia é cheia de exemplos, que eu já citei alguns. O homem tem esse direito, o homem tem essa liberdade, e isso não fere em nenhum momento a soberania de Deus. Ele continua soberano, mas dando ao homem o direito de escolher o seu caminho, de tomar as suas decisões. Agora, para finalizar esse breve ensino nesta noite, como eu disse, é rico e precisaríamos de muito tempo para falar sobre esse tema, mas hoje eu destaquei alguns pontos principais, elementares. Eu quero dizer para os irmãos que a soberania de Deus, vivida de modo correto, entendida de modo bíblico correto, ela é tão maravilhosa que ela está atrelada também à oração. Porque se Deus é soberano a ponto de determinar todas as coisas, não permitir que o homem mude nada, aí fica uma pergunta: para que orar? Por que orar? Se Deus é da forma que alguns ensinam, que determinou todas as coisas, e os mais radicais dizem que até mesmo os atos mais pecaminosos de crime, de assassinatos, pedofilia e tantos outros atos extremamente pecaminosos, até esses atos já estão determinados por Deus. E se Deus é esta pessoa, que por tabela se deduz então que Deus está incentivando o mal, criando o mal, propagando o mal, e se Deus é esta pessoa, então para que orar? Para que clamar, se Ele já determinou tudo e nós não podemos fazer nada? Mas Deus, como soberano, é tão maravilhoso, interage com o homem de uma maneira tão maravilhosa, que Ele nos deu a ferramenta chamada oração. Porque através da oração, a igreja pode inclusive mudar a decisão de Deus. Não é heresia o que eu estou falando. Não é heresia que eu estou pregando. A Bíblia nos deixa essa condição. É claro que a oração é também e principalmente para fazer com que nós entendamos a vontade de Deus. Mas a oração também é para que a igreja mude sentenças, mude decisões. E Ele responde orações. Tiago 5,16, bem conhecido. Veja o que diz a Bíblia, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus é soberano, mas Ele é também alguém que interage com o homem e deixa que o homem tome algumas decisões e dá ao homem o direito, a oportunidade de orar, para que através da oração, esse Deus que é soberano também mude as suas decisões. Os irmãos lembram de Ezequias? Isaías 38? Deus deu uma sentença, Deus deu uma ordem. E qual foi a ordem? Ao profeta Isaías: vá lá na casa do rei e diga para ele que a enfermidade que ele está é para a morte. Ele vai morrer, não tem mais jeito, foi a sentença. E o profeta foi e falou, assim como Deus disse, o profeta falou. Se puder colocar na tela Isaías 38. O profeta deu a ordem, o profeta transmitiu a orientação de Deus, conforme a palavra do Senhor. Adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor. Quem disse, irmãos? Era a ordem de Deus, sim ou não?
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual era a sentença aqui, irmãos? De vida ou de morte? E aí Ezequias usa a ferramenta que Deus deu ao homem. Diz a Bíblia que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Deus soberano dá uma ordem, a ordem é, vai lá Isaías e fala que ele vai morrer. A enfermidade é para a morte. Mas agora o homem entra em ação, é o ano da ação. O homem entra em ação. E qual foi a ação de Ezequias? Foi, diz o texto no versículo de número 2, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. De repente Deus deu para alguns aqui alguma sentença, mas nesta noite Deus pode mudar a sentença que Ele mesmo deu. Vou repetir, Deus pode nesta noite mudar a sentença que Ele mesmo deu. Os advogados que estão aqui, não existem recursos para o próprio juiz que proferiu a sentença, sim ou não? De reconsiderar? Pede lá uma reconsideração. Analisa aí o que você decidiu e há uma possibilidade jurídica do juiz reconsiderar a sua própria decisão. E assim é também no mundo espiritual. Deus dá uma sentença, Deus dá uma ordem, porque Ele é soberano. Quem crê neste Deus soberano, diga amém. Mas Deus deu também ao homem uma ferramenta, um recurso, e este recurso chama oração. E Ezequias sacou deste recurso, virou para a parede, volta lá no texto, Isaías 38, verso 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, verso 3. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, verso 5, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Quem crê que o Senhor está aqui ouvindo orações? Ouvi a tua oração. Agora, a oração, quando ela tem um ingrediente a mais chamado lágrimas, o recurso é mais rápido, irmãos. A resposta é mais rápida, porque diz a Bíblia que ele ouviu a oração, mas ele também viu as lágrimas de Ezequias, e a sentença foi mudada, e a sentença que vem agora é a seguinte: eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, diz o Senhor, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei esta cidade. Quem crê neste Deus que responde às orações? Existem muitos e muitos outros textos que mostram que Deus, como soberano, dá uma sentença, mas Ele muda a sua sentença quando a igreja age em oração. Os irmãos lembram de Nínive? A sentença era a morte também. Mas depois que ouviram a pregação feita pelo profeta Jonas, diz lá que o rei convocou todo mundo para o jejum, inclusive os animais. E depois que jejuaram, a mensagem que era de morte transformou-se em vida. Porque Deus muda a sua sentença. Um ser autoritário não muda. Você já lidou com alguém que é autoritário? Ele não muda. Não adianta argumentar, não adianta provar para ele, ele se mantém na posição autoritária dele, porque ele não tem a capacidade de mudar. Agora Deus, apesar de soberano e de ter toda a autoridade, Ele muda as suas decisões quando a igreja ora. Então fique com esta palavra, não quero ultrapassar o horário, mas tem mais assuntos sobre este tema e falaremos numa outra oportunidade. Mas quem compreendeu, diga amém. Diga comigo, Deus é soberano. Mas Ele não exclui a minha liberdade e o meu direito. E um dos direitos que você tem, já disse, é orar.
Não é orar como alguns oram dizendo: Senhor, eu não aceito isso, e coloca Deus contra a parede. Não é desse jeito, mas é orar como Ezequias orou, humildemente, quebrantado, chorando, e Deus mudou a sentença. Como soberano, Ele também pode mudar a sentença. Se você crê nisso, se coloque em pé agora em nome de Jesus. Continue servindo a este Deus que é soberano, este Deus que está no controle de todas as coisas, este Deus que dá as sentenças de morte quando necessário é, mas Ele também diz: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aleluia! Ele está presente aqui nesta noite, e Ele está dizendo: eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, e eu sararei a terra. Deus ouve a oração do seu povo.